Aqui primeiramente nesse vídeo eu explicarei o que é um iceberg para quem não conhece. Mas se você já conhece e já tem a base de o que é um iceberg, então é só pular para o momento marcado aí embaixo. Então, aqui agora falando o que é um iceberg, um vídeo iceberg é basicamente um vídeo que é dividido em camadas e é um amontoado de informações sobre um desenho e que é separado dentre as mais conhecidas e mais suaves até as mais desconhecidas e obscuras. Elas são divididas entre as camadas, que são desde o céu até o limbo, assim representando a escuridão e o quão desconhecido é com um iceberg, comparando a parte mais alta até a parte mais baixa e desconhecida de um iceberg. Então, aqui agora eu me apresento. Então, oi, beleza? Eu sou Kozura e aqui agora sentem-se, porque esse vídeo deve ficar longo, e aproveitem o vídeo. Obrigado. Nível 0, o céu. Temporadas 1 a 6. Esse tópico se refere ao fato de o desenho ir da primeira temporada até a sexta e ficado nessa até pouco tempo atrás, quando anunciaram um novo desenho, A Inquisição. Assim como o último tópico dizia, Gumball teve 6 temporadas. A Inquisição é o nome do último episódio da sexta temporada. Ela entra aqui no iceberg devido ao fato de que esse episódio deixou um final em aberto, que foi ignorado por 7 longos anos, até o anúncio do novo desenho que provavelmente continuará a história, assim como o criador do desenho confirmou há pouco tempo atrás. O piloto. Se eu acabei de falar sobre o último episódio, agora falarei sobre o primeiro episódio. O piloto. Se você não sabe o que é um piloto, ele é basicamente enviado para as empresas verem se vão querer financiar o desenho para passar em sua rede. O piloto está aqui pelas diversas diferenças dele em relação ao desenho que conhecemos. Algumas delas serão vistas mais à frente no iceberg. Erros da primeira temporada. Ainda falando do início do desenho, na primeira temporada, tinham alguns erros evidentes na animação da série. Esses erros são principalmente causados por ter sido a primeira temporada e não terem certeza do investimento. Isso acabou dando uma qualidade menor na primeira leva de episódios, mas que foi melhorada ao percorrer dos tempos e que é notável. Tweets do filme de Gumball. Como mencionado, Gumball ficou por 7 anos sem nada. Durante esse tempo, se acreditava que teríamos um filme para continuar o fim do desenho. Esse tópico se refere aos tweets que a Cartoon Network fez confirmando a produção de um filme de Gumball. Inclusive, aqui, implementando uma coisa aqui, é que eu gostaria de acrescentar também que até hoje os produtores ainda têm uma esperança de, apesar do novo desenho, ainda fazerem um filme de Gumball. Spin-offs. Gumball tem 2 spin-offs. O primeiro é o Waiting for Gumball, que conta algumas histórias das marionetes do episódio The Puppets. O segundo se chama The Gumball Chronicles e mostra trechos do desenho original, mas de formas diferentes da que conhecemos. Referências. Esse tópico provavelmente se trata das referências que Gumball faz constantemente e que fazia a outras obras e coisas como Dragon Ball, Freddy Krueger, além de vários memes. Paintball. Esse é o nome do chip entre Gumball e Penny. Normalmente chips e coisas do tipo são mais obscuros, mas esse é um casal do próprio desenho, então ele é mais conhecido e normal. Nível 1. A superfície. O verdadeiro nome de Gumball. Gumball é apenas um apelido. O nome verdadeiro do protagonista é revelado no episódio O Nome, e que tem foco nessa revelação de que Gumball é apenas um apelido e que seu nome verdadeiro é Zack. Mas, no fim do episódio, Gumball muda oficialmente seu nome para Gumball, assim sendo Gumball até hoje em dia. O nome completo de Darwin. Ainda falando sobre o nome dos protagonistas, o Darwin já revelou que seu nome não é somente Darwin Watterson, mas sim Darwin Raglan Caspian Ahab Poseidon Watterson III, canal do ator de voz do Gumball.
A pessoa que dá a voz original ao Gumball tem um canal no YouTube que foi abandonado por ele há 6 anos atrás. Censuras. Este tópico se refere à censura de cenas de alguns episódios em certos países, como a Arábia Saudita e a China. O motivo dessas censuras varia de caso a caso e país a país, mas todos vêm principalmente das diferenças culturais de cada país. Memes de Gumball. Este tópico é um pouco autoexplicativo. Ele se refere aos memes que a comunidade faz sobre o desenho. Um exemplo recente deles é o de Gumball entregando um abacaxi para o presidente, traços da segunda temporada. Provavelmente o tópico é sobre a mudança de traços entre a primeira e a segunda temporada, e consequentemente sobre a mudança de traços entre a segunda e a terceira temporada. Essas mudanças elas são relativamente perceptíveis e alguns até preferem os das segundas temporadas, mas algo que é inegável é o fato de que isso é atrelado à melhora de qualidade do desenho e que, apesar das poucas mudanças, ainda é notável. O verão de 1983. No episódio O Mais Preguiçoso, Larry e Ricardo citam o verão de 1983 diversas vezes. Mas, em todas essas vezes, Gumball interrompe o flashback, fazendo com que ele tenha se tornado um mistério, apesar de que provavelmente o que aconteceu foi somente de que Larry era um gordo, mas que perdeu o posto de mais preguiçoso pro Ricardo quando ele virou CLT em 1000 empregos diferentes. Nível 2, Águas Rasas. O nome do meio de Gumball. No episódio mencionado anteriormente, o nome, é revelado que o Gumball tem um segundo nome, cujo é Christopher, sendo seu nome completo Gumball Christopher Watterson a partir do episódio de sua aparição. I Will Eliminate the Middle Class. Este é um meme gerado de um vídeo de Minecraft feito para o YouTube que o ator de voz do Gumball participou. Essa frase ocorreu enquanto ele tinha que discursar em um palco e acabou virando um baita meme da comunidade de Gumball. I will eliminate the middle class. Gumball era um gato preto. Você lembra daquelas diferenças dos conceitos originais da série? Então, uma dessas é de que Gumball seria um gato preto. Gumball tem aracnofobia. No episódio O Encontro, Gumball vai ao enterro do animal de estimação de Penny, que lá ele descobre ser uma aranha, assim demonstrando ter aracnofobia. O design do prefeito de Elmore. O prefeito de Elmore é um dos personagens com dos designs mais peculiares de Gumball, e isso que Gumball é especialista em peculiaridades. Ele surgiu no episódio O Incômodo, em 2017. Seu design e cargo demonstram a ideia de ele ser uma caricatura de Donald Trump, cujo foi eleito um ano antes do episódio sair, em 2016. O Vácuo. Este é o nome do lugar mais misterioso do desenho. O vácuo tem tal título por ser um lugar onde tudo e todos que são esquecidos vão. Esse lugar também é importante por ter sido nele a origem de Rob e por ser o lugar onde era apontado algo muito maior no fim da sexta temporada, assim sendo provavelmente o maior palco de teorias. O desaparecimento de Rachel. A Rachel é uma personagem que apareceu somente nas primeiras temporadas do desenho. Ela era irmã do Tobias e que também estudava na escola de Elmore, mas sumiu. As teorias mais famosas são as de que ou ela foi para a faculdade, afinal ela parecia ser um pouco mais velha, ou que ela foi esquecida, assim indo para o vácuo que acabou de ser mencionado e explicado. Nicole é a personagem mais forte. Este tópico se refere às várias demonstrações de força da Nicole. A principal é no episódio A Fúria, onde ela revela ter tido um passado de lutas que até lembra o do Goku criança em Dragon Ball. O trabalho de Nicole. Ainda sobre a Nicole, ela tem que trabalhar muito para sustentar seus 3 filhos e seu marido desempregado. O seu trabalho, apesar de constante, muitas vezes não é mostrado além de seu escritório. Mas no episódio A Fábrica, vemos que ela trabalha no marketing da fábrica Arco-Íris, uma fábrica que não tem muita informação além do pouco mostrado no mesmo episódio. O trabalho de Ricardo.
Você lembra que eu acabei de falar que Ricardo é desempregado? Então, eu meio que menti. O Ricardo tem sim um emprego. Somente no episódio O Trabalho, que é um episódio sobre o Ricardo tentando virar um entregador de pizza, mas ele acaba quase destruindo o universo por causa da tamanha anormalidade que é ele trabalhar. Parceria com Don't Hug Me, I'm Scared. O episódio The Puppets é uma grande referência a Don't Hug Me, I'm Scared. Tanto em roteiro quanto em estética é essa que foi necessário até a equipe que fez o desenho, assim criando um dos episódios mais icônicos de Gumball, quadrinhos de Gumball. Algo que muitos não sabem é que Gumball já teve quadrinhos, que foram publicados pela revista Boom e que cronologicamente são da terceira temporada. Os quadrinhos de Gumball são divididos em 8 edições e têm o mesmo nome do desenho. Além disso, Gumball também teve participações em outros quadrinhos da Cartoon, mas isso é menos relevante. Gumball no Adult Swim. Algo que poucos sabem é que Gumball originalmente era para ser um desenho do Adult Swim e teria uma premissa bem diferente da que conhecemos. O desenho seria sobre uma escola de reabilitação para personagens rejeitados de desenhos, mas a ideia não foi para frente por acharem que seria um tema muito triste. Nível 3. Águas Médias. Localização real. Na cidade de Vallejo, Califórnia, tem uma casa visualmente igual à do desenho. Além da casa dos Watterson, também tem uma escola visualmente igual à do desenho, a Abraham Lincoln, em São Francisco. A música Sou Livre foi desenhada por crianças. A música cantada pela Suzy, no episódio A Esquisita, tem essa animação estranha pelos produtores terem chamado crianças para desenhar a cena, assim criando uma cena que se difere bastante das outras. Darwin era 3D. Se lembra de quando eu falei sobre o piloto? Uma das suas peculiaridades era de que Darwin seria um personagem 3D, mas no meio do processo os produtores descartaram a ideia e decidiram fazer da forma padrão. Alguns lugares indicam de que foi por causa que acharam que ficaria muito destacado em relação aos outros. Gumball e Ricardo seriam cachorros. Após descartarem a ideia de o Gumball ser um gato preto, eles pensaram em o Gumball e Ricardo serem cachorros azuis. Essa ideia que evoluiu para o Gumball ser um gato azul e o Ricardo um coelho rosa. Personagens com a voz do Gumball. O Eduardo Drummond, além de ser o primeiro dublador do Gumball, ele também já fez vozes de alguns personagens como o Robin, do Damian Wayne, todos os papéis do Jace Norman, o Billy Batson, de Shazam, e até mesmo o Toad do filme mais recente do Mario, A Esquisita. Esse tópico se refere ao episódio A Mentira, que é um episódio em que Gumball e Darwin criam um feriado novo por achar janeiro chato demais, por não ter nenhum feriado, isso lá fora, isso por causa que lá as férias de fim de ano elas são equivalentes ao que pra cá é as do meio de ano. E a Esquisita é resumidamente uma versão mais radical e metaleira do Natal, tendo até o seu equivalente do Papai Noel, que é o Esquisitão. O Darwin é da Loja Incrível. O Darwin foi comprado pelo Ricardo para ser substituto dos outros peixinhos do Gumball, que morreram. Mas Darwin foi comprado na Loja Incrível, então é claro que tinha que ter algo diferente. O Darwin tem consciência, além de que ele conseguiu fazer jus a seu nome, evoluindo para ter pernas e falar, assim conquistando o amor de sua nova família. Essa curiosidade é quase tudo que se sabe do passado do Darwin. Mas em breve nós veremos um pouco mais sobre esse passado dele. Miracle Star. Esse é o nome de uma cópia de Gumball. Por Gumball não passar na China, alguns chineses se aproveitaram e fizeram uma cópia descarada que só trocou o design dos personagens, transformando Gumball, Ricardo e Nicole em cabras e o Darwin em um sapo. O desenho teve que descartar a Anaís por causa da já extinta lei chinesa que proibia famílias de terem mais de 2 filhos. Esse desenho ficou mais popular após os criadores de Gumball terem descoberto e feito um episódio do Gumball chamado de Os Imitadores para popularizar e ao mesmo tempo mostrar ser uma cópia descarada ao invés de processar a empresa que fez esse desenho. A primeira versão de A Depressão. A Depressão é um episódio de Gumball que tem o seguinte enredo. O Gumball estava de um mau humor, então grita com a sua família porque ele queria ficar sozinho. Mas depois de se virar, a sua família some e ele vai tentando seguir o dia com esse mau humor. Mas esse episódio, apesar de ser o mais sombrio de Gumball, ele ainda era para ser mais. Em uma entrevista de Ben Boquelete,
o criador e roteirista de Gumball, ele disse que o que nós vimos não é a versão final do episódio. Ele também especificou que o episódio só não foi da primeira versão, porque a Cartoon achou muito pesado. Pelo menos, eu não consegui achar nenhuma descrição sobre como era a versão original, então eu deduzo de que não se sabe como era. Penny Servo. No início do desenho, os fãs tinham muitas teorias sobre o que a Penny seria. No meio desse brainstorm coletivo entre os fãs, a possibilidade mais aclamada foi a de que Penny seria um cervo. As pessoas gostaram tanto da ideia que foi uma decepção para muitos dos fãs quando no episódio A Casca nós descobrimos que a Penny é um amendoim, o palhaço de Elmer. Em vários episódios de Gumball aparece um personagem que, apesar de ser um figurante, ele não é como os outros. O palhaço é o personagem mais misterioso de Gumball, mesmo sem nunca ter tido um episódio de relevância como os outros secundários. Tendo como maior aparição no episódio os procrastinadores com uma pequena cena, ele ficou na cabeça dos fãs, principalmente devido a seu design enigmático e assustador, surgindo até creepypasta sobre ele, com um pouco sendo falado mais pra frente. Eu parei o vídeo aqui rapidamente, somente para pedir o seu like e a sua inscrição. Eu te prometo que vai valer a pena. Eu tô tentando postar cada vez mais vídeos. E apesar de eu só estar postando um vídeo aqui nesse mês, é um vídeo daqueles bem trabalhados. E ainda assim, eu só te peço isso. E por favor, eu só te peço somente isso como um presente de aniversário para mim. Afinal, eu tô fazendo aniversário aqui. E eu também tô tentando postar no dia do meu aniversário. Então eu só te peço esse presente pra mim. Então só deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho e comenta o que achou desse vídeo e se você vai querer mais vídeos do tipo. Nível 4. Águas Profundas. O DVD de Gumball. Em 2013, a Cartoon fez um DVD especial de Gumball, cujo era tematizado do DVD do primeiro episódio de Gumball. Esse DVD tem também um layout personalizado no menu, que se eu achar uma imagem, que eu não achei pesquisando, mas que se eu achar na edição, eu vou botar aí na tela. A relação da atriz da Suzy com Ben Bucklet. Por incrível que pareça, a Suzy realmente tem uma atriz, como é mostrado no desenho. E essa atriz não é ninguém mais, ninguém menos do que a namorada do Ben. O Darwin antigo está no vazio. Como mencionado anteriormente, o Darwin era para ser 3D, mas no último segundo mudaram de ideia. Porém, quando eles vão pela primeira vez para o vazio, uma das coisas que estão no fundo é o modelo 3D que tinham feito para o Darwin, o visual antigo do Rob. Assim como o Darwin, o Rob também teve um visual antigo. Esse visual até apareceu no desenho quando o Rob ainda era um figurante. Seu visual mudou por efeitos colaterais de sua saída para o vazio, e também por, claro, os produtores quererem um visual um pouco mais característico para ele. Jogos de Flash. Gumball, assim como todas as outras franquias de sucesso dos anos 2000, teve vários jogos no Flash, que marcaram a infância de várias crianças que cresceram na época, mas que infelizmente hoje não estão mais disponíveis pela morte do Flash. A idade de Carrie. Em alguns episódios, os personagens mencionam que a Carrie é bem velha, mas no episódio Os Zumbis, a Carrie revela ter aproximadamente 300 anos. O pai da Carrie. Aproveitando que já estamos falando da Carrie, então vamos falar do pai dela. O pai dela era apenas um humano chamado Vlad Lokowiczki, não sei falar esse nome, até se apaixonar por uma fantasma presa em um espelho e assim usar feitiços de um livro para poderem se tocar. Os dois têm uma filha, a Carrie, mas todo feitiço tem um preço. Então, pouco tempo depois, Vlad vira um espírito solitário que vive somente em espelhos. Muitos e muitos anos depois, o Gumball, o Darwin e a Carrie libertam-lhe dessa maldição, fazendo com que ele finalmente possa ver sua filha, além de também virar um fantasma. Gunvin. Até agora eu tentei evitar falar de chips, que a comunidade fez. Mas esse eu vou comentar por ser o mais estranho e por ter até tido uma referência no desenho, em Os Casais. Se você não percebeu, esse chip é entre o Gumball e o Darwin, aí como dá pra ver pelo nome. Gumball no Reino Unido. Uma coisa que intriga alguns fãs de Gumball é o fato de que nos anúncios de Gumball no Reino Unido, eles sempre usam uma jaqueta colegial ao invés de seu suéter clássico. A única razão que eu encontrei para isso foi em um post no Reddit que dizia que essa escolha foi tomada pela equipe de marketing do Reino Unido, que achou mais bonito o Gumball tendo um moletom do que seu suéter.
Bárbara Banana. Na sexta temporada, no episódio O Futuro, nós descobrimos que a Bárbara Banana tem a capacidade de prever o futuro e que por isso o Rob a sequestrou. No fim do episódio, após tudo ter sido resolvido, nós vemos que ela desenhou uma cena com toda a família Watterson no vazio enquanto pareciam fugir de algo. Até hoje a comunidade debate sobre a cena, afinal ela é um dos 2 maiores indicadores do que acontecerá na lore do desenho. Nível 5, as profundezas. Promoções no McDonald's. Gumball já teve brindes no McDonald's do Reino Unido, contendo bonecos do Gumball, Darwin, Penny, Carrie, Tobias, Bobert, Duke e do zelador e motorista Rock. Os pais da Nicole a enganavam. No primeiro especial de Natal de Gumball, a Nicole revela odiar o Papai Noel porque ela nunca recebeu um presente no Natal. No final do episódio, o Papai Noel revela para Nicole que ela nunca enviou uma carta para o Polo Norte. Então, a Nicole descobre que seus pais tinham mentido para ela falando que o Papai Noel mora no Polo Sul e não no Polo Norte. Rob não é do mal. Essa teoria apresenta alguns pontos bem interessantes, como o que, no final da sexta temporada, o Rob passa o episódio inteiro tentando salvar as pessoas de Elmore de irem pro vazio. Além disso, se você se lembrar da sua primeira aparição no desenho, tendo destaque, ele não era necessariamente mau. Ele só queria achar alguma função para nunca mais ser esquecido e, consequentemente, nunca mais ir para o vazio novamente. Terry não era uma menina. Mais uma diferença entre o piloto e o desenho é que no piloto a Terry ela não era um menino originalmente, inclusive isso sendo deixado bem claro em sua pequena aparição com ela sendo expulsa do banheiro feminino. Quebra da quarta parede. A quebra da quarta parede é um elemento comum em séries, principalmente em comédias como Gumball. A quebra da quarta parede é quando alguma obra brinca ou menciona o fato de ser uma obra e algo não existente. Dito isso, acho que nem preciso citar situações da quebra da quarta parede em Gumball devido à frequência e à fama disso, né? Rob sabe da existência do show. Rob, durante o show, demonstra ter conhecimentos de algo a mais. No episódio A Inquisição, Rob passa o tempo inteiro tentando transformar todos de Elmore em humanos. E no fim do episódio, ele tem a seguinte fala: "Por que eles me pararam? Essa é a única forma deles escaparem desse mundo." Insinuando que ele queria e faria que todos fossem para outro mundo. Essa questão de mundos será explicada melhor no último nível. Senhor Pequeno é gay? Essa é uma teoria bem provável de ser confirmada e que tem como alguns argumentos os trejeitos e cenas como a de Os Casais, quando ele estava com vestido de noiva debaixo de sua roupa normal e aceitou se casar com Larry, apesar de que ele estivesse seguindo uma ordem para se casar. Ainda é suspeito ele estar com vestido de noiva debaixo de sua roupa padrão. Casa censurada no Google Maps. Há alguns níveis atrás, nas Águas Médias, eu comentei sobre a existência de uma casa igual a dos Watterson. Se você parou o vídeo para vê-la no Google, o que eu duvido que você tenha feito, você não conseguiu vê-la, sem ser por fotos. Isso porque o dono da casa pediu ao Google para censurar a sua casa, pois ele odeia essa exposição e as visitas na casa, apesar de, como mencionado, ainda tem fotos da casa no Google se você pesquisar. Nível 6. O abismo. O Senhor Pequeno descobriu o vazio. A primeira aparição do vazio em O Incrível Mundo de Gumball foi no episódio O Vácuo. O episódio é sobre o Senhor Pequeno convencendo Gumball e Darwin de sua teoria de que existe um lugar que as coisas esquecidas vão, e também sobre eles resgatando a van do Senhor Pequeno e a Molly, essa que está aí na tela, que estavam presos no vazio. Vocês em Os Casais. No episódio Os Casais, a Sarah, como uma boa e velha fanfiqueira com poder em mãos, ela começa a fazer todos na cidade viverem um romance. Como já mencionado algumas vezes antes, mas além dessas uniões, ela também fez versões alternativas dos personagens para cada personagem poder ter mais de um casal. Assim contendo várias referências a chips estranhos de algumas pessoas da comunidade, como já mencionado Gunvin. Efeito 3D. Um detalhe sobre a Carrie que pode passar batido é que ela tem um anaglifo 3D em volta dela, referenciando fantasmas de filmes antigos que usavam esse mesmo efeito. Além da Carrie, o Asael também tem esse efeito por também ser um fantasma. O nome da Carrie. O nome completo da Carrie é Carrie Kruger. Essa escolha de nome não é por acaso, pois faz referência a 2 filmes de terror.
O nome Carrie provavelmente é uma referência a uma novela do Stephen King, que também tem um filme de mesmo nome. O segundo é claramente por causa do Fred Krueger, a voz britânica de Asael. No Reino Unido, o dublador do Asael é um youtuber chamado Joey Sugg. O Joey foi chamado pela Cartoon para fazer o personagem e ele aceitou para o papel. Hoje em dia, ele não posta mais no YouTube por focar mais em outras redes como o Instagram. Folha de design de A Fúria. Se você não sabe, uma folha de design é um documento para personagens que é feito para os animadores focarem em replicar um design específico para manter a consistência na animação da cena. Como qualquer outro personagem, a mãe da Masami, que aparece em A Fúria como rival da Nicole, também tem uma folha de design, certo? Mas essa folha acabou sendo achada depois de fazerem o episódio, e nela a gente vê que na parte das notas e aprovação do design, quem quer que aprovou na equipe fez um desenho do Gumball aprovando enquanto está todo suado olhando para ela. A pergunta que fica é, por que será que ele está suando? Penny era para ser uma mascote. A Penny, por incrível que pareça, não foi criada para o incrível mundo de Gumball, mas sim para a Nickelodeon, com o intuito de ser um mascote do canal. O design era bem parecido, mas o design de mascote tem como seu maior diferencial o fato de Penny carregar uma arma. A Penny foi recusada pela Nickelodeon e provavelmente chegou em Gumball através da ideia original de preparar personagens rejeitados e que, apesar da ideia não ter ido pra frente, eles teriam gostado da Penny e dado um lugar a ela nesse desenho, assim fazendo jus ao intuito da ideia original, que era de dar uma segunda chance a personagens rejeitados. Os segredos do Diretor Brown. Durante a série, nós descobrimos que o Diretor Brown tem vários segredos. O primeiro é que ele anda de salto alto e cobre com seu pelo, assim explicando o barulho que seus passos fazem. O segundo segredo é de que no episódio O Farsante, Darwin e Gumball descobrem que o diploma do Diretor Brown é falso e, como qualquer pessoa normal após a descoberta, ele tenta explodir a escola. Nesse mesmo episódio, ele também revela ter mísseis russos ilegais. O terceiro e último segredo é que no episódio As Notas, ele dá a entender que ele é procurado pelo FBI e depois de falar isso para a senhorita Símio, uma face na sua nuca fala que ela sabe demais e que tem que ser eliminada. Todos esses fatos formam uma teoria bem interessante que foi feita pelo Keb. Essa teoria consiste em que o diretor Brown tem um segredo maior, que é o causador de todos esses outros segredos. Essa teoria é a de que o diretor Brown tem todos esses segredos por ser um traficante russo com 2 personalidades. E eu não vou explicar aqui isso porque vai ficar muito longo. Então eu sugiro vocês irem lá no canal dele e dar uma olhadinha no vídeo dele. Nível 7, O Limbo. O episódio A Rex. Na segunda temporada do show, teve um episódio que foi roteirizado e até teve storyboards, mas que não foi feito porque seria muito caro. Nós não conhecemos o roteiro, mas sabemos que o episódio teria a Tina, o Sr. Rex, o Gumball, o Darwin e a Anaís como protagonistas. Nos storyboards, o João Batata e o diretor Brown aparecem. Esse episódio aparentemente também seria um festival de referências a Jurassic Park. Além disso, há teorias que o episódio A Rotina tenha sido um retrabalho ou tenha sido uma referência interna ao episódio. Conta da Anaís no Flickr. Em 2011, fizeram uma conta da Anaís no Flickr. Se vocês não sabem, o Flickr é uma plataforma de armazenamento e publicação de fotos. As 23 imagens são fotos que a Anaís tirou. As imagens são de coisas como jantar de família, alguém em uma situação engraçada ou coisas do tipo, claro, isso dentro do mundo do desenho. Ela postou somente durante o fim de 2011. O Ladrão da Digital. O Ladrão da Digital é um personagem que aparece recorrentemente nos episódios. O Ladrão da Digital inicialmente era para ser somente uma digital, sem o fato de ser um ladrão. E além disso, ele também seria da idade do Gumball. É possível ver essa versão dele em imagens da primeira temporada. Não se sabe algo além disso, mas por ele estar perseguindo o Anton, que está fugindo assustado, eu chuto que ele teria basicamente a mesma função do Julius Oppenheimer Jr. Darwin foi abandonado. Darwin, algumas vezes, fez comentários que dão a entender se ele foi abandonado ou não por seus pais. Já adiantando, a resposta é não. Darwin muito provavelmente não foi abandonado. Algumas das coisas que provam isso é que, em um episódio, Darwin fala sobre gastar a herança que ele recebeu de seus pais, e se ele recebeu uma herança, isso significa que eles já morreram. Coisa que fortalece esse argumento é que Darwin, em As Raízes,
confirma não ter conhecido seus pais, assim confirmando que seus pais se foram quando ele nasceu ou bem pouco depois. O Palhaço de Elmer, parte 2. Eu decidi separá-lo em 2 camadas no vídeo, uma que eu apresentasse e outra que eu teorizasse. O palhaço tem como uma de suas maiores características o fato de sempre olhar para frente, quando aparece escondido em alguma cena. Esse modus operandi dele criou teorias, ou melhor, creepypastas, afinal esse bicho até parece ter saído de um filme de terror. Então eu trouxe a mais interessante que eu achei. Essa teoria diz que ele tem um motivo específico para ficar no fundo olhando para frente. Segundo a teoria, o palhaço tem o simples objetivo de matar Gumball e Darwin, e ele só não o faz por estarmos assistindo. Sendo por isso que ele olha para frente. Ele não olha para Gumball e Darwin. Ele olha para nós, esperando nós sairmos para ele poder fazer alguma coisa. The Grieving, ou em português, o luto. Essa é uma creepypasta de Um Incrível Mundo de Gumball, que é bem famosa na comunidade e está aqui por o quão macabra ela é. Ela consiste em um suposto episódio perdido que tem essa seguinte história. Gumball está chorando no canto de uma sala vazia na madrugada por 1 minuto. Depois, Ricardo aparece vestindo um terno enquanto chora até mais intensamente do que o Gumball. Logo, Nicole chega e conforta seu marido enquanto também usa um vestido preto. A cena muda para a escola há não muito tempo atrás, há algumas horas antes, mais especificamente. Nicole e Ricardo estavam conversando com o diretor Brown, que avisa que a Anaís e o Darwin sumiram. Nicole xinga o diretor, que depois continua o resto da história. Anaís e Darwin foram encontrados posteriormente, mas sem vida. Ambos os pais choram enquanto o Sr. Brown continua. Ele fala os detalhes, coisas no mínimo grotescas sobre os corpos, como as localizações em uma floresta, além que tinha um bilhete denunciando que as ações foram de Darwin. O Incrível Mundo de Gumball é uma simulação. Em O Incrível Mundo de Gumball, tem algumas cenas e informações que são a base para a existência de outros universos. A maioria delas foi com Rob. E já foram mencionadas antes, então não irei repeti-las. Mas alguns outros sinais são os clones de Miracle Star estarem no mesmo universo de Gumball. Apesar de terem uma certa chance de serem de uma realidade alternativa, além disso, como o episódio de A Alegria não tem um final que se fecha no episódio e nem é continuado em outro, apesar de não ser algo ignorável, provavelmente, assim, isso confirma a existência de outras linhas no tempo, ao menos. A ponte inacabada. Em Elmer tem uma ponte inacabada no fim da cidade. Ponte essa que aparece em muitos episódios, como por exemplo o dos clones que acabei de comentar sobre. Além disso, essa ponte contém um dos maiores mistérios do desenho. O segredo de o que está do outro lado da ponte. Tem várias teorias, mas nada concreto, assim gerando várias discussões hoje em dia. Elmer não tem cidades vizinhas. Essa é uma teoria que é debatida por várias pessoas, principalmente devido ao fato de que nunca vemos algum lugar fora de Elmer, desconsiderando o vazio porque ele está mais para outro universo. E por isso as pessoas teorizam de que Elmer não tem cidades vizinhas. Ao menos o único lugar que eu consigo me lembrar que pode ser em outra cidade é a Richmond High School. Mas também não há nada que impeça de ser só outra escola de Elmer. Além de que há coisas que podem servir de contra-argumento, assim sendo algo debatido até hoje. Moninize. O Moninize é um personagem extremamente curioso de Gumball, mas independente de você já ter visto todos os episódios de Incrível Mundo de Gumball, você provavelmente deve estar se perguntando quem que é Moninize. Então eu lhes respondo. Moninize é essa bola preta com 2 olhos, que é um personagem que surgiu na internet, com relatos sobre aparições no fundo do desenho, em especial em sites piratas. O Moninize acabou se tornando uma lenda de Gumball. A origem da lenda é debatida e poderia gerar um vídeo só dela. Além disso, o Moninize também é uma creepypasta que é mais normalmente encontrada e teorizada em comunidades da língua espanhola, apesar de não ser exclusivamente delas. Se você chegou até aqui, então eu te agradeço. Eu peço seu like e inscrição como presente pra mim. E falou!